acontece no mundo. Te levar a entender essa questão de ímpio e servo de Deus, tá bom? Mas aqui no capítulo 40, queridos, nós vemos quando Deus manda o Moisés levantar o tabernáculo. No capítulo 25 de Êxodo, Deus fala para o Moisés pedir a oferta. Depois do capítulo 35, mais uma vez, o Moisés faz aquele pedido da oferta. Aquelas pessoas cujo coração vesse para que elas fizessem, né? Aqui na nossa mensagem eu vou estar colocando aí uma conta da igreja. Você que quiser abençoar esse ministério, aí tá aí, tá? Então, queridos, aqui no capítulo 40, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo que no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, versículo 17 em diante, você vai ver que no primeiro dia, no ano segundo, ao primeiro dia mesmo, foi levantado o tabernáculo. E do versículo 34 a 38, é quando você vai ver que a nuvem iria cobrir o tabernáculo. Lá no deserto, durante o dia, Deus os acompanhava através da nuvem e à noite através da coluna de fogo. Então, aqui do versículo 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Você vê, ó, Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Ele não podia entrar. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, quando eles estavam caminhando no deserto, ali na hora de fugir do faraó, a nuvem estava de dia e à noite a coluna de fogo. Quando o tabernáculo foi construído, a nuvem ali, então, parou sobre aquele tabernáculo durante o dia, e à noite a coluna de fogo. Então, amados, veja bem, a glória de Deus é o esplendor da sua presença. A glória de Deus, ela tem que estar presente na sua vida, presente na sua casa, ela tem que estar presente na igreja, aquele templo onde é edificado para ser uma casa de oração, ou então, às vezes, aquele salão, aquele galpão que é alugado ou é adquirido. Por isso que a gente vê muitas igrejas, inclusive a nossa Quadrangular foi pioneira nisso, fazer culto em teatro, fazer culto em cinema, fazer culto em clubes. Quadrangular no Brasil foi pioneira disso. Eu mesmo tive a oportunidade de ir lá em Fortaleza, a gente iniciamos uma obra, uma igreja, em um clube, e ali começamos a ganhar almas até a ter condições de adquirir um terreno e dar seguimento àquela obra, àquela igreja. Então, amados,
A glória de Deus, amados, ela estava no meio da congregação. A glória de Deus estava ali presente. A glória de Deus aí, queridos, ela representa o Espírito Santo. E aqui fala que Moisés, ele não podia entrar sequer na congregação por causa do poder de Deus. Tem tradução que fala que ele não podia se colocar de pé por causa da glória de Deus. Há muitas pessoas que às vezes questionam quando alguém chega até a cair no poder, na unção, às vezes critica, né, de Deus e tal. Mas aqui o Moisés mesmo, querido, ele não podia entrar por causa da glória de Deus. Ele não podia ficar de pé ali por causa da glória de Deus. Lá em Apocalipse, o João ele caiu quando ele estava na presença do Senhor Jesus. Então tem gente, pode ser que haja algum exagero, etc. Mas você vê que é possível sim uma pessoa cair por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus, poder de Deus, tá? Ah, não é porque cai e está endemoniado. Não, nem sempre, queridos. Quando a pessoa tem demônio, sim, você olha, ela cai endemoniada. Cair endemoniada é uma coisa. Cair porque a pessoa ali foi tão cheia a ponto ali de ter essa experiência é outra coisa. Lógico, não é obrigado a pessoa cair também para sentir a presença de Deus, não. Mas não fica com dúvida, não. Deixa a glória de Deus vir sobre a sua vida. Às vezes tem gente que treme, né? Às vezes a presença de Deus é tão grande. Lógico que tem coisa que às vezes é sistema emocional, tem coisa que às vezes é questão da pessoa, mas tem pessoas que muitas vezes a unção de Deus vem sobre ela que ela não consegue se colocar de pé. Às vezes outro até treme e assim por diante. Outro às vezes começa a orar em línguas e são coisas que sempre a igreja tradicional tem seu ponto, a igreja pentecostal tem seu ponto de vista. Isso aí é coisa que está séculos e Jesus volta e vai estar sempre essa questão aí, né? Não pode, não é a favor, não é contra e etc. O importante é que a pessoa tenha a presença de Deus na vida dela, tenha a glória de Deus na vida dela, tenha o temor e tremor de Deus. Então, querido, nós vemos aqui que a glória de Deus aí é o esplendor da presença de Deus, tá? Ela estava no meio do povo conforme o Senhor havia prometido, né? 25:8, Êxodo 25, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 25, versículo 8, fala assim, ó: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Eles fizeram o santuário, então, a tenda, e Deus veio ali e habitou ali através da sua glória. Ó, eu vou estar no meio de vocês. Então, Deus, através daquele tabernáculo, a glória, e assim ele estava ali no meio deles. Deus estava ali no meio do povo dele. Uma coisa você pode ter certeza, onde Deus está, alguma coisa acontece. Você vai ver em Atos Apóstolos, aonde Deus estava presente, o poder que eram batizados com o Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo, tinha cura, tinha milagre, tinha libertação, tinha conversão. Tudo isso, queridos, havia ali na igreja do Atos Apóstolos, na igreja primitiva, certo? No meio pentecostal tem a história da Rua Azusa, quando o povo foram cheios do Espírito Santo de Deus. Antes da Rua Azusa, havia um acampamento, uma igreja chamada presbiteriana, onde o povo era cheio do Espírito Santo. A visão da presbiteriana é outra, ela não é muito focada nessa questão de orar em línguas, essas coisas. Mas antes da Rua Azusa, houve um mover sobrenatural nos acampamentos que a igreja presbiteriana fazia, até que lá em 1900 veio essa questão da Rua Azusa, do povo ser cheio do poder de Deus, e dali grande parte das igrejas pentecostais no mundo abriram proveniente aí desse mover sobrenatural de Deus. Azusa, né? A mesma que festa mesmo foi curada através de um missionário que havia estado nessa Rua Azusa. A Coreia lá do Sul tem a maior igreja evangélica do mundo, a igreja do David Cho.
Um missionário que teve na Rua Azusa, ele foi lá para a Coreia, abriu uma escola. Quem foi o primeiro aluno que ele teve? O primeiro aluno que ele teve foi um adolescente chamado, o nome dele é David Cho. O primeiro aluno desse pastor, desse missionário que havia estado na Rua Azusa, certo, amados? A Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela foi aberta através de 2 missionários que haviam estado, recebido poder, unção, graça nessa Rua Azusa. Interessante que eles eram até batista. Quando eles chegaram aqui no Brasil, foi que eles abriram aí a Assembleia de Deus. Então, queridos, muitas igrejas surgiram, inclusive no mundo, depois desse acontecimento da Rua Azusa nos Estados Unidos, onde num estábulo, um lugar simples, que havia sido transformado em igreja, em casa de oração, através de um missionário, inclusive um missionário afro, né? Descendente mesmo de escravo. Ele era cheio do Espírito Santo, as pessoas chegavam nele, eram cheias do Espírito Santo, e veio todo esse mover chamado pentecostal, que crê nessa glória, nessa graça, nesse poder, nessa presença de Deus, certo, amados? Então, a gente vê que Moisés levantou, amados, o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Você vê interessante, irmãos, é que o livro de Êxodo, ele se inicia com um povo escravo. Um povo escravo, um povo humilhado, tá? Estava ali formando uma nação de um povo livre. Eles começaram com Abraão, Isaac e Jacó, formaram aquela nação, foram escravizados, foram 400 anos escravos, eles não estavam exilados, não. Eles estavam escravos mesmo. Ali então, Deus os libertou usando Moisés, e agora nós estamos terminando aqui o livro de Êxodo com o povo de Israel livre, com a nação de Israel livre para adorar a Deus, né? E aqui, queridos, nós vamos ver, assim, queridos, como a nação de Israel, nós também estamos aqui peregrinando neste mundo. Você vê que Israel, eles começaram com Abraão, foram aquela peregrinação, Abraão, Isaac, Jacó, certo? Aí foram para o Egito, porque Deus sabia que havia aquele período de fome sobre a face da terra. Ali eles foram sustentados. José morre, aquela geração morre, o faraó morre. O faraó que veio não conhecia a história, e com medo de que Israel se ajuntasse com o inimigo numa possível guerra e se tornasse contra o povo do Egito, tomou a decisão de escravizá-los. Esse é o plano de Satanás. Ele quer sempre escravizar as pessoas, para que elas não adorem a Deus, para que elas não sintam a presença de Deus, para que elas não se rendam a Deus, para que elas não sirvam a Deus, para que elas não adorem a Deus. Então ele coloca medo, ele coloca dificuldade física, ele coloca dificuldade emocional, ele coloca dificuldade espiritual, ele coloca muitas vezes a dificuldade financeira, a dificuldade profissional, a dificuldade familiar, enfim, ele trama de todas as formas para que a pessoa não tenha liberdade de levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és meu, eu sou teu, cumpra-se em mim a tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele faz de todas as formas para impedir que a pessoa tenha esse procedimento de louvar a Deus, de adorar a Deus. Mas aqui nós terminamos Êxodo, este povo livre, certo? Eles percorreram o deserto. Agora ele estava ali com a tenda, a glória de Deus presente. Da mesma forma, querido, nós percorremos muitas vezes no deserto. Quantas vezes nós passamos no deserto na nossa vida? Deus não nos chamou para ficar no deserto, não, tá? Entenda isso. Mas passar pelo deserto. E às vezes a gente passa. No deserto a gente erra, no deserto a gente acerta. Mas a vida cristã é assim.
Muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos, certo? Mas a gente vai caminhando em direção a Canaã celestial. O povo de Israel ele estava em direção à terra que Deus havia prometido a eles, a terra de Canaã. Nós estamos a caminho da Canaã celestial, a terra que mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Muitos querem que essa Canaã seja aqui na terra, na verdade. Eu não sou contra a prosperidade não, viu, queridos? Tá? A Bíblia, na verdade, ela não é contra, viu? Mas há muitas pessoas que querem que o céu seja aqui. Na verdade, aqui, querido, nós estamos na caminhada. Nós estamos aqui nos preparando, sim, para ir para o céu. Certo, amados? Tá ok? Tem um provérbio que o autor do provérbio fala assim, meu Deus, não me deixe faltar nada para que eu não murmure de ti, mas não me dê em abundância para que eu não deixe os seus caminhos. Houve aí um equilíbrio. A pessoa, quando ela está na miséria, ela acaba reclamando de Deus e não quer compromisso de Deus. Ah, cadê Deus? Eu estou na miséria. Mas quando a pessoa tem também, não, para que Deus? Tudo que eu tenho está aqui, para que buscar Deus? Mas, na verdade, queridos, independente da sua situação socioeconômica, entenda uma coisa, Deus ama você, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer fazer de você um servo dele, uma serva dele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, é promessa do Senhor, servireis ao Senhor, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós a enfermidade. Foi uma promessa que Deus fez ao povo dele aqui de Israel. Mas para que tudo isso aconteça, é importante o poder de Deus. É importante o andar com Deus. É importante a obediência. Por quê, queridos? Porque se obedecermos constantemente ao nosso Deus, querido, e se nós formos temente a Ele, desfrutaremos da sua companhia em nossa caminhada. Nós estamos em rumo à vida eterna. Estamos em rumo a Canaã celestial. E se nós obedecermos a Deus, nós vamos contar com a presença dele. Israel estava ali. Tiveram lutas, dificuldades, houve um momento que eles fizeram o bezerro de ouro, a terra abriu, 3.000 foram para o inferno direto, né? Morreram, foram para o inferno direto, a terra abriu. Aliás, onde é que fica o inferno, você sabe? Nas terças-feiras eu comecei, toda terça-feira à noite agora, um estudo sobre os espíritos bons e espíritos maus, sobre os anjos. E neste ensino eu vou estar tratando essa questão de inferno. Porque aqui Êxodo fala que a terra se abriu e eles caíram e foram direto para as profundezas. Então depois nós vamos falar disso com mais detalhe nas terças-feiras à noite, às 20 horas. Mas aqui então, queridos, eu quero concluir dizendo que a maior glória em nossos dias, amados, não é mais a nuvem ou fogo, mas é o poder do Espírito Santo. Porque ali, ficava a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Ali era sinal da presença de Deus com eles. Era o sinal da glória de Deus. Hoje, queridos, não é mais a nuvem nem a coluna de fogo, mas é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na nossa vida, certo, amados? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você receba o poder, a unção na sua vida. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não da bebida, não vos embriagais com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Queridos, a pessoa que possui poder de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida, ela recebe poder para andar na presença do Senhor nosso Deus. E a pessoa que é cheia do Espírito Santo, aí então ela tem a graça
de andar com Deus, de andar na presença de Deus, ser guiado pelo Santo. Quando a pessoa ela tem essa comunhão com o Espírito Santo, ela vai aprender aí a ter acesso aos dons do Espírito Santo, que são 9, que para a pessoa desfrutar, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Mas há também os frutos do Espírito Santo, que é consequência da pessoa estar cheia do Espírito Santo. Então, amados, o povo de Israel, eles construíram o tabernáculo e agora Deus estava ali habitando. Deus estava ali agora no meio deles, daquela jornada. E eles eram guiados por aquela nuvem, por aquela coluna de fogo, pelo aquele poder de Deus. Da mesma forma hoje, deixe o Espírito Santo de Deus guiar você. Permita o Espírito de Deus guiar você. Glória a Deus. Vamos estar orando nesta manhã para sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé. Senhor, nós estamos encerrando aqui esse nosso momento aqui de oração, essa mensagem. Que essa palavra possa servir para vir de encontro aos teus filhos. Senhor, nós começamos aqui o livro de Êxodo. Escravo, aquele povo que o Senhor queria livre para te adorar. Estavam escravos no Egito, estavam escravos por Faraó. Meu Deus, assim hoje o Senhor tem um povo que o Senhor quer que te louve, que te adore. Este povo muitas vezes está escravizado. Egito, que é o mundo, está escravizado por Faraó, que representa Satanás. Senhor, quantas pessoas que o Senhor quer na tua presença, que estão hoje com as suas mãos presas, suas mãos atadas, a sua mente presa, seu coração preso, e o Senhor quer essa pessoa livre para te servir, para te adorar, para andar na tua presença, para te adorar na beleza da sua santidade. Oh, Senhor, o Senhor deu o Espírito Santo de Deus, o Senhor à tua direita, sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, mas através da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, está aqui habitado conosco, e é da vontade do Senhor que sejamos cheios do Espírito Santo, para andar na beleza da tua santidade. Senhor, venha neste dia nos revestir do Espírito Santo. Venha nos revestir do Espírito Santo, Senhor. Venha nos revestir de poder. Venha nos revestir de unção. Oh, meu Pai, guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do teu santo nome. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito. Meu Deus, assim como o Senhor guiou Israel ali no deserto, onde o Senhor esteve habitado ali na tenda da congregação, através da coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Essa foi tão grande que e assim por diante, meu Deus amado. Senhor, venha nos encher nesses tempos difíceis que a humanidade está vivendo, que o país está vivendo, onde pessoas tristes, abatidas, angustiadas, desanimadas, deprimidas, venha nos encher do teu poder. Queridos, que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nesse período aí, principalmente você que tem estado na sua casa, é tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Aproveita esse momento que você tem estado na sua casa para ler mais a palavra, para orar mais e buscar ao Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa, queridos, do Espírito Santo, seja contigo todos os dias. E não te esqueça, seja cheio do Espírito Santo. Um beijo e bom dia mesmo.